Olá, eu sou a Tainá Farfã, o JR Entrevista está no ar e hoje damos início a uma série de entrevistas especiais para te ajudar a ficar por dentro do cenário político para as eleições de 2026. E hoje o nosso convidado é o presidente do PP, Ciro Nogueira. Presidente, seja muito bem-vindo ao JR. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. É um prazer te receber novamente. Presidente, como o nosso tema são as eleições, eu já começo com uma pergunta direta. Qual candidato à presidência da República terá o seu apoio do partido? E se Flávio Bolsonaro do PL se consolidar na disputa, será ele? Tem tudo para ser, né? Depende agora mais dele, de como ele vai encaminhar sua campanha, se vai ser uma campanha para unificar o país, falar para o centro, falar para a maioria. Como ele tem vindo até agora, tem ido muito bem, tem tudo para que a gente possa consolidar no futuro esse apoio. Agora, se ele mudar esse caminho, ser um candidato apenas para falar para a bolha bolsonarista, um candidato apenas para defender o legado do pai, aí não atrai o nosso eleitorado, que é um eleitorado mais de centro. Qual que é o ponto essencial ali para a Federação PP União Brasil para conquistar esse apoio? Unificar o país. Eu acho que ninguém aguenta mais essa briga, essa disputa sem fim, em que os interesses da população ficam em segundo plano. Fica Brasília o tempo todo perdendo tempo com disputas inúteis. Eu acho muito parecido com o que aconteceu com o Lula. O Lula poderia ter vindo como Mandela para unificar o Brasil, veio como Chaves, um homem que ressaltou ainda mais a divisão. Eu espero que o Flávio não faça isso, porque se ele vier para a campanha dessa forma, vai perder a eleição. Agora, se ele vier com viés de olhar para o futuro, esquecer o passado, virar essa página da nossa história, aí tem tudo para ser um grande presidente. Mas, presidente, o Flávio não representa, de certa forma, essa polarização que o senhor citou? Tem, mas ninguém aguenta mais essa polarização. Eu mesmo passo mais tempo aqui em Brasília perdendo tempo com bobagens ou com disputas inúteis do que cuidando das pessoas, enfrentando o problema de segurança, tentando levar saúde e educação de qualidade, gerando emprego e renda. Eu acho que isso que deveria ser o nosso foco em Brasília. Não disputas que não acabam nunca e que se perde muito tempo com isso. Presidente, o senhor se encontrou com Lula? Teve alguma conversa? Teve algum pacto para não atacá-lo mais publicamente? Percebi que teve uma mudança de comportamento nas redes sociais. Teve essa conversa? Não teve esse pacto. Eu tenho um viés desde o início do mandato de oposição. Só que agora eu estou focado na questão de reeleição. Acho que preocupado na questão de eleição, você se preocupa mais com os assuntos dentro do próprio Estado, dos problemas do Estado do Piauí. Mas pacto, e o tempo vai dizer se teve esse pacto ou não, quem eu vou apoiar ou não. Entendi. Então, pela sua resposta, teve ou não teve essa conversa? Não teve. Não teve essa conversa. Mas o senhor pode apoiar Lula no Piauí? Não, isso não vai acontecer. Mas no passado, o senhor já foi até eleito no Estado com apoio do Piauí, do PT, perdão. Não, eu já tive aliado. Em 2010 eu fui contra o Lula, em 2018 fui aliado do candidato a ele, apesar de ter votado na época, era o Alckmin, o nosso candidato, mas nós éramos aliados lá. Então, eu não tenho essa vinculação, mas quem acompanha a minha trajetória de vida nos últimos anos, a minha relação com o presidente Bolsonaro, sabe que eu vou fazer oposição, eu jamais o presidente Lula, eu não vejo ele como inimigo. Acho que foi um grande presidente dos 2 primeiros mandatos, mas nesse último mandato foi um presidente que veio mais para dividir o nosso país do que para enfrentar os problemas reais que nós temos. Se o Lula te chamar para conversar, o senhor vai? Não tem motivo para conversar, não tem por que conversar e as pessoas não iam entender essa conversa. Só uma fake news que soltou já deu essa celeuma danada. Imagine se houvesse esse encontro. Agora, a Federação PP União Brasil ainda ocupa ministérios do atual governo, né? O que isso representa? Olha, esse ministério não foi entregue ao nosso partido, não teve discussão partidária, não tem vínculo nenhum, tanto que nós não vamos apoiar o presidente Lula. É uma coisa que já é pacífico. Então, a decisão do ministro Fufuca, que tomou essa decisão de aceitar esse convite, foi um convite pessoal do presidente, que infelizmente ele aceitou. Agora, nesse processo de saída dos ministros, né? André Fufuca deixando o ministério para focar nas eleições, outro nome da sigla, né, da federação deve ocupar essa pasta? Não, de forma nenhuma. Espero que não. E o que está em negociação, presidente, para consolidar o apoio do PP, aí no caso já voltando um pouco para Flávio Bolsonaro,
A vaga de vice para a Federação PP União Brasil é algo que o senhor faz questão? Olha, o cargo de vice é um cargo importante, mas não é o mais importante para a gente. É muito mais importante nós vencermos a eleição, termos um projeto, como volto a dizer, que unifique o Brasil, que olhe o Brasil para frente, né? Que possa virar essa página dessas brigas, do que indicar o vice, né? E até porque eu só acho que o projeto só vai ser vencedor com esse discurso, né? De ser de união nacional, de governar para a maioria, né? De sair dessa bolha que tanto o Lula insiste em falar só para a bolha, quanto o bolsonarismo pensa em só falar só para a bolha. O Flávio, se quiser ganhar a eleição, vai ter que ampliar esse arco de aliança e de ter um discurso mais de unificação nacional. Para além da unificação nacional, o senhor destacaria outros pontos que são essenciais para confirmar esse apoio, por exemplo, na economia, na pauta social, a outros projetos? Eu acho que a economia, nós temos muitas semelhanças. O que nós precisamos agora é definir um discurso para a questão de segurança, que vai ser decisivo nessa eleição, né? Um discurso mais forte, que isso é muito caro para a direita e é o discurso que leva muita vantagem sobre a esquerda, porque a esquerda sempre querendo defender as pessoas que cometem crime, né? O bandido é o coitadinho, e a direita não, quer cuidar dos inocentes, que é o meu caso, né? Então, eu acho que é um discurso muito importante. Essa questão de proteção às nossas estatais, acabar esses déficits absurdos, né? Que tem feito com que as nossas estatais sejam um peso para o contribuinte, diminuição do Estado, né? Acabar com metade desses ministérios, ter um programa efetivo de privatização. Isso eu acho que é o futuro do nosso país, e todos os países do mundo onde ocorreram tiveram sucesso esse tipo de programa, né? Então, eu acho que eu acho que é o futuro do nosso país. O mundo está indo mais à direita, né? Com viés dessa forma. Então, eu acho que é o caminho para nós vencermos e, além de vencer a eleição, fazer um grande projeto de transformação para o país. Quando o senhor destaca a segurança pública como uma das principais pautas, ou talvez a principal pauta dessa próxima disputa, qual deve ser o tom? O que é inegociável? O que é essencial em torno da segurança pública para poder convencer o eleitorado? Você viu pela votação que nós fizemos na semana passada do projeto de segurança, que foi relatado e muito bem relatado pelo DERIT. Tirar direito de criminosos, acabar com essa história de preso votar, auxílio reclusão, direitos absurdos de presos, saidinhas que a gente sempre foi, tentar isolar o máximo possível os comandantes de facções criminosas. Eu acho que está na hora de nós termos um discurso para proteger o cidadão, as pessoas de bem, e esquecer direito de bandidos no nosso país. Agora, ainda voltando para o posto de vice-presidente, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem defendido uma mulher na vice, inclusive ventilado o nome de Tereza Cristina. O senhor apoia essa possibilidade? Teria um nome, para mim, a Tereza devia ser a presidente da República. É um grande nome, uma mulher. Se ela tivesse sido a nossa candidata do Bolsonaro, nós teríamos ganho aquela eleição, porque nós tínhamos um problema muito sério com o eleitorado feminino. Então, é um grande nome, a Misha Tereza. Mas Tereza Cristina se posicionou recentemente contrária, inclusive, a uma nota que foi publicada pelo senhor, também por Antônio Rueda, né, em nome da Federação PP União Brasil, em defesa do ministro Dias Toffoli. Ela se posicionou publicamente dizendo que não representava ali o posicionamento da bancada de uma forma geral. Isso influencia esses posicionamentos? Não, de forma nenhuma. Eu divergentes? respeito, mesmo jeito que ela tem o direito de comandar a questão lá no Senado Federal, quem foi eleito para comandar a federação foi eu. Então, cada um respeita as atribuições e o direito de manifestação que cabe à presidência e à liderança do Senado. Presidente, só vou dar um recado para quem está assistindo a gente. Olha só, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. O senhor e Flávio Bolsonaro protagonizaram alguns embates recentes. Os partidos de centro-direita também têm discutido alternativas próprias para disputar a presidência. E ainda há uma certa insatisfação com algumas disputas públicas entre a família Bolsonaro e aliados próximos. São muitas camadas. Diante desse cenário, a polarização é inevitável ou haverá uma terceira via? Eu não acredito em terceira via no nosso país. Eu acho que já está consolidado fatalmente. Não tem nenhum candidato que possa
tirar nem Lula, nem Flávio do segundo turno. Eu acho que isso aí já está consolidado. Então, diante do cenário atual, é isso. Flávio e Lula. Não tenha dúvida. Perfeito. A Federação PP União Brasil ainda não saiu e vocês acabaram abrindo, inclusive, mão daquela sigla UP, que eu acho que estava ali no impasse. Quando deve ser aprovada essa federação? E há algum clima de insegurança sobre a federação, presidente? Não, acredito que nos próximos dias ela deve ser consolidada pelo TSE. Como você falou, a única entrave era a questão dessa sigla, que tinha um partido pequeno que usava essa sigla, e até com razão, nós abrimos mão por isso, porque eles tinham esse direito. Então, isso aí eu acho que já está consolidado, esperamos só o TSE colocar em votação e aprovar a federação, não tem mais nenhum tipo de discussão. Inclusive, foram definidos, né, os valores do fundo partidário. Com a federação, as siglas vão concentrar quase R$1 bilhão nesse fundo, mais especificamente 953 milhões. É o maior, ultrapassando até mesmo o PL. O que o senhor espera que a federação alcance nessas próximas eleições? Acredito que nós vamos sair novamente com o maior número de deputados estaduais, maior número de deputados federais, maior número de governadores, maior número de senadores do país. Essa é a única dúvida que eu tenho é o Senado, que nós vamos disputar com o PL quem é que vai fazer o maior número de senadores. Mas com certeza vão fazer o maior número de deputados federais e estaduais do país e o maior número de governadores. Presidente, o seu estado, o Piauí, tem uma situação mais complicada, digamos assim. Lula tem a preferência do eleitorado por lá e apoia os candidatos ao Senado da chapa do governador petista Rafael Fonteles. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já confirmou que vai apoiar o Thiago Junqueira, que é do partido dele. Diante desse cenário, o senhor confirma que vai disputar a vaga ao Senado? O senhor vai ser candidato? Com certeza, estou liderando todas as pesquisas. O eleitor piauiense, é verdade que tem uma preferência pelo presidente Lula, mas sabe separar. Eu já ganhei a eleição contra o Lula, já ganhei ao lado do PT do Estado. Então, eu acho que as pessoas no Piauí sabem separar quem trabalha, quem realizou. Eu sou o homem público que mais levou recursos na história daquele Estado, muito longe do segundo colocado. Eu acho que as pessoas estão muito felizes com o nosso trabalho e nas eleições nós vamos poder prestar conta de tudo isso. Eu tenho certeza que nós iremos ser reconduzidos para o Senado pelo Piauí. Independente do cenário de para onde for a disputa daqui até se consolidar, né? O processo eleitoral, o senhor se mantém, então, como pré-candidato, como candidato? Isso aí eu já sempre disse. Quando iniciou essa situação, se eu seria candidato a vice ou Piauí, eu sempre disse que se tivesse de optar, optaria pelo meu amado Piauí. Presidente, eu gostaria de tocar no assunto que é um dos principais assuntos que tem mexido, na verdade, com os três poderes recentemente, que é o escândalo do Banco Master. O senhor chegou a dizer publicamente que tem uma certa relação com o dono do banco, Daniel Vorcaro. E eu gostaria de saber o seguinte, foi por causa dessa relação que o senhor tentou proteger o Banco Master dentro do Congresso Nacional? E aí eu trago, tentando evitar nos bastidores a abertura daquela CPI do banco, ou até mesmo com a emenda Master? Bem, vamos separar. Eu quero que você cite um ato de proteção meu lá no Senado de banco ou de qualquer outro grupo econômico. Nunca aconteceu isso aí. A emenda do Banco Master, que é ferida, o que é essa emenda? Ela não vem para proteger o Master, ela vem para proteger o correntista. Não tem explicação, até hoje eu pedi essa explicação, por que a questão do Fundo Garantidor não ter sido corrigido durante 10 anos. Se você fizer durante esses 10 anos a correção, vai dar mais ou menos o valor que eu propus. Então, é inexplicável. E esse tipo de situação não protege banco, ela protege o correntista. Porque senão os correntistas estariam sendo lesados agora. Esse recurso não vai para banco nenhum, vai para as pessoas que confiaram no sistema bancário nacional com razão. Essa emenda acabou não passando, né? Mas se ela tivesse passado, o impacto seria ainda maior do que a gente acompanhou. Sim, mas para proteger o correntista, não protege o banco. Isso aí é muito melhor o correntista estar protegido, já que ele confiou no sistema bancário nacional. Isso aí não vem para proteger banco específico nenhum. Isso vem para proteger o correntista e eu vou lutar até o fim que isso seja corrigido. Agora, em relação a uma possível CPI do Banco Master, a informação dos bastidores é que o senhor teria trabalhado para que ela não acontecesse. Não é verdade. Se esse assunto for retomado no Congresso Nacional, o senhor apoiaria? Mas não tenha dúvida, é um direito da minoria fazer CPI ou esse ou qualquer tema. Eu nunca tratei, nunca evitei uma assinatura. É uma decisão do presidente do Congresso se deve implantar ou não. Isso aí não é verdade, isso é uma coisa errada que tenta se levantar
contra mim e contra as pessoas. Então, isso é um absurdo se levantar essa questão. Presidente, já eu quero retomar o nosso bate-papo, que a gente fale um pouquinho mais sobre esse assunto, mas agora eu vou ter que chamar um rápido intervalo. É bem rapidinho, o JR Entrevista já volta e a gente continua a nossa conversa com o presidente do PP, Ciro Nogueira. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira. Presidente, eu volto falando um pouquinho mais sobre o escândalo do Banco Master e sobre o impacto disso em todos os poderes, né? Depois que o ministro do STF, Dias Toffoli, deixou a relatoria do caso Master, o senhor e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, divulgaram uma nota em nome da federação em defesa da atuação dele. Um dos motivos da troca foram as conversas identificadas pela Polícia Federal entre o ministro e Daniel Worcaro. A troca da relatoria para o ministro André Mendonça foi uma decisão acertada? Ou, na sua avaliação, Toffoli tinha condições de permanecer no caso? Eu tenho plena confiança na história de vida do ministro Toffoli, uma pessoa que eu tenho ele em mais alta conta, mas é uma decisão do Supremo, nós temos que respeitar e também está bem entregue ao ministro André Mendonça, que é um homem de bem. Essa mudança na relatoria pode impactar nos desdobramentos da investigação, na sua avaliação? Eu acho que não, eu espero que o ministro do Supremo para julgar. Quem tem que investigar é a Polícia Federal e o Ministério Público, né? Agora, presidente, essa investigação, ela ainda pode trazer novas revelações que podem impactar no xadrez político, no processo eleitoral como um todo? É difícil, né? Não tenho bola de cristal. Eu espero que o que é mais importante que o processo eleitoral é esclarecer os fatos, punir severamente quem cometeu crimes no país. Isso é que é o mais importante, né? O problema é que nós estamos na véspera de uma eleição que tudo, num país tão polarizado, tem que se levar para um viés eleitoral. Isso faz muito ruim, muito mal às investigações. Mas eu tenho plena confiança tanto na Polícia Federal quanto no Ministério Público para se esclarecer esses fatos. E Worcaro já sinalizou que ele tem contatos na esquerda, no centro e na direita. A partir das revelações, o senhor acredita que isso preocupa? Quem por acaso cometeu algum crime, com certeza. Perfeito. Presidente, agora mudando um pouquinho de assunto, eu não posso deixar de falar sobre a guerra que a gente, que o mundo enfrenta no Oriente Médio, que o mundo acompanha entre Estados Unidos e Irã. Como o governo brasileiro deveria se posicionar, e aí eu digo diplomaticamente, na sua avaliação, e como essa crise militar pode impactar nos preços dos combustíveis, nas políticas econômicas no Brasil e até mesmo respingar na campanha eleitoral? Acho que a campanha eleitoral respinga mais nesse erro do governo brasileiro e, mais uma vez, escolheu o lado errado, né? Teve problema com Israel, ele optou por apoiar o Hamas. Tem o problema da Venezuela, ele opta para defender o Maduro. Agora, o Ayatollah Khamenei. Pelo amor de Deus, só escolhe o lado errado. Isso é um absurdo. Eu acho que quem comanda a política externa do nosso país, que é o Celso Amorim, é uma pessoa completamente ultrapassada de um viés radical contra Israel e contra os Estados Unidos, que só prejudica a nossa imagem do país, né? Então, com certeza, se o TSE não proibir, como proibiu na eleição passada, vai se botar muito a imagem do presidente Lula com o Ayatollah, com o Maduro. Então, eu acho que foi um erro grave da política externa do nosso país. Diplomaticamente, então, como o governo deveria se portar? Ao lado do bem das pessoas. Quem é que pode defender um regime absurdo daquele, que é capaz de matar jovens e mandar estuprar dentro dos quartéis para elas deixarem de ser virgens, porque não pode matar as virgens? É uma coisa assim inacreditável. Nós estamos defendendo um regime como esse. Mas o governo não chegou a se posicionar em defesa. Na verdade, ele tem adotado um movimento de cautela sem se posicionar muito enfaticamente nesse momento. Historicamente, sempre se posiciona contra essas atitudes de derrubar esse regime, como se posicionou contra a retirada do Maduro, que era outro ditador do poder. Como se na Nicarágua é a mesma coisa, Cuba é a mesma coisa. Poxa, só se posiciona contra regimes ditatoriais no mundo. Isso é um absurdo. Então, para o senhor, o governo deveria adotar um lado nesse momento e se posicionar, é isso? Pelo menos não ficar neutro nessas questões. Não vejo
o que nós podemos ganhar ficando ao lado do Irã, ao lado da Venezuela, do regime Maduro. Isso é um absurdo, do Hamas, pelo amor de Deus. Agora, presidente, há receio de que essa crise militar possa impactar no preço dos combustíveis aqui no Brasil? Não tenho dúvida que vai acontecer. Isso aí não tem como, né? Fecha o estreito, né? Diminui a produção. Isso aí já aumentou, né? Eu espero que não aumente tanto. Presidente, agora, antes de encerrar, eu quero retomar ainda a campanha eleitoral rapidamente, considerando o fundo eleitoral de quase R$1 bilhão que a Federação PP União Brasil tem para essas próximas eleições. Qual é o tamanho das bancadas que vocês pretendem fazer? Não, com certeza, vamos voltar com a maior bancada da Câmara, muito longe do segundo colocado, a gente prevê em torno de 130, podemos passar até perto de 140 deputados. O Senado, vamos disputar com o PL, mas vamos fazer no mínimo 20 senadores, né? Então é uma bancada expressiva e governos estaduais e Assembleia Legislativa vamos sair com certeza com o maior número. Então a Federação União Progressista sairá dessas eleições como a maior força partidária do país. Qual a diferença da campanha anterior para essa campanha? Quais os principais pontos que o senhor destacaria, assim, que são mais desafiadores nessa campanha agora da campanha anterior? Eu acho que a eleição dos municípios já foi um recado claro do que é que o eleitor quer. Sempre se consolidou. O eleitor quer beneficiou muito as votações dos partidos de centro. Então, com certeza, os partidos de centro farão a maioria no Congresso Nacional e, com certeza, também nos estados sairemos vitoriosos. Pode ter certeza que nós iremos aí, os partidos de centro, a esquerda vai eleger uns 130, 140 deputados, o restante vai ficar entre o centro e a direita. Então, na Câmara, o senhor falou em pelo menos 130 deputados, no Senado? Qual que é o objetivo? 23 senadores. Perfeito. Presidente Ciro Nogueira, muito obrigada pela sua presença aqui no JR Entrevista. Então, na nossa primeira entrevista aqui com o presidente de um partido, já mirando aí para as eleições deste ano. Foi um prazer te receber aqui novamente. Fiquei muito feliz, foi um prazer estar com você. O prazer foi todo nosso e volte sempre. E, claro, muito obrigada a você também pela companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.